Vamos lá então, sem mais delongas, continuar a segunda parte da nossa aula de interações intermoleculares, né? Lembrando que tem a diferença entre intra, né, a interação que existe dentro da própria molécula, e inter, né, entre moléculas diferentes, tá? E as suas aplicações, né? Uma relacionada às propriedades químicas da molécula e outras propriedades físicas, né? Vimos que essas propriedades intermoleculares, elas dependem da extensão da molécula, mas não só da extensão, né? O tipo de molécula também importa, se ela tem dipolos permanentes ou não, né? Se elas são polares ou não, né? Se o dipolo pode induzir um dipolo na outra, né? Ou seja, depende da polarizabilidade dessa segunda outra molécula, né? Então, assim, o tipo de átomo, né, as interações de natureza eletrostática entre estes também. Né? Então a gente viu que são todas interações de natureza eletrostática, né? Envolvem lá um dipolo, né, a formação de um dipolo, uma deslocalização de elétrons para que possa favorecer a interação intermoléculas. Tá? Vimos que são 4 tipos basicamente. Opa, tô com a mão. Volta aí. Vimos que são 4 tipos basicamente, né? Temos então a interação iônica, né? A interação entre íons, puramente eletrostática, né? Muito forte e de longo alcance. E interações mais fracas, né? Interação de tipo dipolo, né? Quando duas moléculas polares interagem dipolo-dipolo, quando uma molécula polar induz um dipolo numa outra molécula, então dipolo-dipolo. Por exemplo, né? Acetona com acetona, né? Uma molécula polar, tá? Um dipolo com um dipolo induzido, né? Então a água podendo induzir um dipolo no oxigênio gasoso, o que permite a solubilidade do gás oxigênio na água. Temos o que nós chamamos de interação de dispersão, ou são dipolos induzidos com dipolos induzidos, né? São as mais fracas, essas 3 aqui são fracas e de curto alcance, entre estas as mais fracas são as de dispersão ou de London, né? Mas elas podem ser relativamente fortes, né? Ou significativamente fortes, dependendo muito da polarizabilidade das moléculas, né? Então a gente pode ver inclusive moléculas bastante apolares, totalmente apolares, como o iodo na forma sólida, né? Tetracloreto de carbono na forma líquida, porque são moléculas muito polarizáveis, né? Então, mesmo elas não tendo um dipolo permanente, elas podem ser polarizadas por elas mesmas, né? Favorecendo então a interação entre essas moléculas apolares. E na aula de hoje, a nossa grande estrela é a ligação de hidrogênio. Agora sim, meu efeito bacana. Então vamos lá. A ligação de hidrogênio, né, então ela surgiu com a ideia como o único átomo de hidrogênio poderia formar uma ligação química, bastante aspas aí, né, ou uma ponte, né, quem é mais antigo talvez tenha até ouvido, talvez alguns professores ainda falem erradamente, o termo ponte de hidrogênio, né, o correto é ligação de hidrogênio. Isso aí foi observado lá no início dos anos 1920, mais ou menos, né, por Huygens e Lewis. O que eles começaram a observar? Né? Que era um caso especial de interação de polo-dipolo. Né? Então, a ligação hidrogênio ela sempre vai acontecer com uma molécula polar com outra molécula polar também. Tá? Então, uma interação tipo de polo-dipolo, só que essa era muito mais forte do que uma dipolo-dipolo comum. Tá? E tinha em comum, né? A gente sempre tem então um átomo aceptor A que possui um par de elétrons isolados, então tem que ser uma molécula rica em elétrons, possui um par de elétrons isolados que pode interagir com o hidrogênio doado por um átomo doador D. Então no nosso esqueminha aqui, o que a gente tem? A gente tem um átomo doador D, pode ser um oxigênio, que pode ser um grupo OH, por exemplo, num etanol, tá? E nesse etanol, imagina que o etanol, o oxigênio vai estar parcialmente negativo, enquanto o hidrogênio parcialmente positivo, porque o oxigênio é mais eletronegativo e puxa a densidade eletrônica para ele. Note que aqui a gente está usando um modelo de cargas parciais, né? Um modelo eletrostático, como a gente discutiu lá nas outras interações também, um modelo puramente mais eletrostático. E isso, obviamente, gera um dipolo aqui, certo? Na outra molécula, então, a gente tem uma molécula aceptora que tem um par de elétrons. Pode ser um outro oxigênio, por exemplo, né? Do mesmo metanol, por exemplo. Ou pode ser um nitrogênio, né? Que tem um par de elétrons aqui.
Se tem um par de elétrons livres, você tem uma carga negativa parcial e tem uma carga parcial positiva aqui perto, elas podem então eletrostaticamente se atrair, tá? Interagir muito forte, tá ok? Tem uma interação muito forte, mas ainda ser uma interação intermolecular, tá? Não ter uma reatividade, a formação de uma nova ligação química. Mas por que raios o nome ligação de hidrogênio a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Por que a gente usa o nome ligação para essa interação intermolecular, tá ok? Esses átomos doador e aceptor normalmente são átomos bastante eletronegativos, especialmente, mas não só, tá? Nitrogênio, flúor e oxigênio. Eles têm um tamanho adequado, eles têm uma densidade eletrônica adequada, tá? São bastante eletronegativos e são favoráveis para formar esse tipo de ligação, tá? E a distância entre D e A, né, esse R, DA aqui, numa ligação hidrogênio, a gente vai ver que ela vai ser inferior à soma dos raios de Van der Waals entre D e A, tá? Então, é como se, imagina que as moléculas, né, elas têm lá o raio de Van der Waals delas, né? É como se não fosse a soma só dos dois, né? Elas ficam menores. Então, de alguma forma, há uma sobreposição de orbitais aí que a gente vai ver nos nossos próximos slides. Tá? Então, uma definiçãozinha aí, não, esse tipo de ligação é única para o hidrogênio, principalmente porque o átomo de hidrogênio tem somente um elétron, certo? Que já está compartilhado aqui com o nosso doador. E o que acontece? O que acontece quando a gente tira um elétron da molécula, né? De um átomo? Lembra lá? Ele diminui, né? Porque os cátions são bem menos volumosos do que os ânions. Então, você compartilhou esse elétron muito mais deslocado no sentido do átomo doador lá, então diminuiu, formou um hidrogênio muito pequenininho. A gente vai ver por que isso é importante, né? Quando esse elétron é utilizado por uma ligação covalente, o átomo com um átomo eletronegativo, o núcleo do hidrogênio torna-se parcialmente desprotegido, né? Ele fica com a carga mais positiva e, como eu falei, é muito, muito pequeno, só tem um próton ali no núcleo, né? Consequentemente, seu próton pode interagir diretamente com outro átomo eletronegativo em uma molécula diferente, que está próximo ali a ele. Para essa molécula aqui, a aceptora, é como se ela estivesse enxergando um próton. Por quê? Porque toda a densidade eletrônica praticamente está aqui nesse átomo doador. Por isso é importante, né, que tanto o doador quanto o aceptor sejam bastante eletronegativos, tá? Porque ele puxa praticamente toda a densidade eletrônica aqui. Então esse cara que tem um par de elétrons livre, ele olha para o lado lá e ele vê um próton, basicamente um próton sozinho. Então é fácil para ele captar isso aí. E como é um próton sozinho, é bastante pequeno, a questão do volume é importante também, tá? Então, né, a ligação hidrogênio é uma interação altamente direcional, ela tem um sentido para acontecer, certo? Note aqui que ela tem uma linha de ação para acontecer e relativamente forte. Das interações intermoleculares que a gente discutiu, ela é a mais forte, excluindo-se, né, interação iônica, tá ok? Nas outras interações, aquelas interações de Van der Waals, de dispersão, de London, não, a mais forte é a de hidrogênio. Vamos lá. Então, uma vez que o hidrogênio é o menor átomo na tabela periódica, é possível que as duas moléculas entrem em contato muito próximo da outra. Que duas moléculas? A molécula de doador e a molécula de aceptor, como eu disse, né? Imagina lá, o hidrogênio é um pontinho no meio do nada aqui, então elas podem chegar muito mais próximo do que você imaginaria num alinhamento entre três átomos, tá? Então, a combinação de alta polaridade da ligação hidrogênio-doador e o contato muito próximo resulta em uma interação particularmente forte, como já citei. Assim, a dependência com a distância é completamente diferente das outras ligações que vimos até agora. Essa é uma ligação dita ligação de contato, né? Que passa a agir quando o grupo doador hidrogênio, é o grupo que tem o hidrogênio ácido lá, está em contato com o átomo A. A gente não tem um modelo matemático muito bem definido e muito claro para a ligação de hidrogênio, como a gente tinha para as demais interações, tá? Para a gente ver uma relação, por exemplo, lá com R². E apesar dela ser muito forte, ela tem essa particularidade de ser uma ligação de contato. Né? Por quê? Porque esses dois átomos aqui, doador e aceptor, eles vão estar muito próximos de si. A gente vai ver isso um pouquinho melhor no próximo slide. Tá ok?
A gente discutiu aí que essa eletronegatividade que arranca, né, diminui muito a carga do elétron sobre esse hidrogênio, faz com que ele fique desprotegido, ele é pequeno. Um outro átomo aqui bastante eletronegativo, com um par de elétrons, vê aquele hidrogênio lá marcando, né? Ele enxerga praticamente um próton, a atração eletrostática é favorável, faz com que haja uma certa aproximação. Esse é um modelo dito eletrostático. Mas, né, não pode ser explicado apenas pela atração eletrostática, a ligação hidrogênio. A gente tem uma outra contribuição dada pela teoria do orbital molecular, né? Até hoje não há bem um consenso na literatura de como que realmente ocorre essa ligação hidrogênio, né? Temos esses dois modelos, eletrostático e do orbital molecular, mas ainda há um pouco de dúvidas, né? Para ver como que o negócio é complexo, né? Mesmo nos dias de hoje a gente tem uma certa dúvida aí. Bem, o que a gente tem, né? A gente tem lá que a ligação XH, né, assim, o X lá, o nosso doador, é formada por uma sobreposição do orbital de X, né, no oxigênio, por exemplo, e um orbital, um S do hidrogênio. E o par isolado em Y, que é a nossa molécula aceptora, ocupa um orbital dele lá. Então, quando a gente for fazer a soma dos orbitais moleculares, a gente tem 3 orbitais, certo? Do hidrogênio, do doador, que pode ser, por exemplo, o oxigênio, do aceptor, que pode ser um flúor. E a gente tem 4 elétrons. Por que 4 elétrons? Um elétron partilhado nessa ligação aqui, entre o doador e o oxigênio. E um outro par de elétrons, que é o elétron livre da nossa molécula, um par de elétrons livres da nossa molécula aceptora. Então, fazendo o preenchimento do nosso orbital molecular, a gente teria essa distribuição aqui, tá? Aqui o livro ele considerou que tanto o doador quanto o aceptor era oxigênio, né? Mas isso ocorre, por exemplo, na água, né? Onde a gente tem um hidrogênio ligado a um oxigênio fazendo uma ponte ou uma ligação de hidrogênio, perdão, eu errando aí. Uma ligação de hidrogênio com oxigênio de uma outra molécula de água, ou seja, uma interação intermolecular, tá? Então a gente tem um orbital ligante. Vocês vão entender um pouco mais de orbital na quântica, tá? Mas acho que o nível que vocês já têm dá para discutir isso aqui tranquilamente. Um orbital não ligante e um orbital antiligante. Temos 4 elétrons, faz a distribuição de elétrons aqui seguindo o modelo de Pauli, né? Chegamos nessa configuração. Note que na configuração aqui de menor energia, o que a gente tem? No nosso orbital total provado, olha o que acontece com o hidrogênio. Né? É exatamente como se ele fosse um pontinho lá no meio de 2 grandes átomos. Por quê? O elétron dele está todo distribuído para uma molécula mais eletronegativa, e chega essa outra com um par de elétrons livres que se sobrepõe com o orbital dessa outra aqui. O hidrogênio fica lá no meio perdido. Né? Então, é basicamente, né, como o hidrogênio ele praticamente não tem nenhum elétron nele, né, já que o elétron está quase todo deslocalizado para esse átomo aqui, é praticamente como se houvesse uma sobreposição entre esse orbital e esse orbital, né, da molécula doadora com a aceptora. Por isso, chamada de ligação de contato. Tá? E por isso o raio, aqui no desenho, está separadinho para representar bem a gente conseguir enxergar, mas na verdade a soma da distância entre o núcleo dessas duas espécies é menor do que se esperava. Tá? Porque imagina que então na verdade, né, uma esfera se sobrepondo à outra, né, num certo grau aí, mais do que a gente imaginava. Então, né, basicamente o que eu falei está escrito aí, né, uns orbitais moleculares é ligante, um quase não ligante e um terceiro antiligante. Os 3 são preenchidos, tal, de modo que 2 entram no orbital ligante e 2 no não ligante. Como o orbital antiligante permanece vazio, o efeito líquido é uma diminuição de energia. Então a gente não ocupa esse orbital mais energético, tá? O efeito líquido dessa ligação hidrogênio é uma diminuição da energia potencial de interação. Da mesma forma que a gente está discutindo a questão das outras interações intermoleculares que levavam à diminuição da energia da potencial de interação, a ligação hidrogênio também leva. Por isso ela ocorre espontaneamente, né? Porque na fisicoquímica a gente sempre bate nessa tecla, né, que os processos espontâneos são aqueles que levam à diminuição de energia. Então aqui está tudo de acordo com o que a gente sabe também de
termodinâmica. E essa extensão dessas forças de ligação de hidrogênio depende, né, de qual átomo é aceptor e doador, né? Elas podem ser muito fortes, né, tipo um átomo do NH4F, tá? Um composto tem um ponto de ebulição bem alto, é sólido na temperatura ambiente, tem uma força de ligação, uma ligação de hidrogênio, olha aqui, ó, até quase 170 kJ por mol, né? Quase uma força de uma ligação química, tá? A depender da ligação química, obviamente. Temos algumas interações dessas ligações de hidrogênio moderadas, tá? De 20 a 65 kJ por mol, como por exemplo da própria água, né? No gelo. E temos algumas ligações de hidrogênio mais fracas, normalmente quando esses átomos doador ele não é muito eletronegativo, tá? São algumas ligações de hidrogênio um pouco diferentes que a gente vai ver no próximo slide aí. Tá? Quando o doador não é muito eletronegativo, aquela separação de carga que faz o hidrogênio ficar praticamente um próton, ela não é tão efetiva. Então ela diminui a atração daquele outro orbital, daquele par de elétrons da molécula aceptora, tá? Diminuindo a força da interação. Eu não falei o porquê, eu acabei esquecendo, mas ainda bem que eu lembrei, tá? É exatamente por causa desse tipo de discussão aqui que a gente usa o termo ligação, né? Note que há uma sobreposição de orbitais da mesma forma como a gente faz quando há uma ligação química, né? Houve uma certa resistência aí na parte da comunidade química para mudar o nome, mas até que se provou que existia sim esse efeito, né? Então a gente chama ligação de hidrogênio, porque ela forma praticamente uma ligação química, quase uma ligação química, né? Tem toda a característica orbital de uma ligação química, só que ela normalmente é mais fraca que uma ligação química, tá? Mas mais forte do que todas as outras interações intermoleculares, tirando a interação iônica, tá? Mais forte do que as de polo, por exemplo, que são similares a ela no sentido eletrostático. Tá, ok? Então, por isso, ligação de hidrogênio. Mas como ligação, aqui nesse caso, a gente não tem que entender que é uma ligação química, né? Uma interação intramolecular. Não, uma interação intermolecular com características de orbitais aí, e energéticas que parecem com uma ligação química. Tá? Um exemplo aqui só para ficar legal, bonito, que foi um artigo aqui relativamente recente, que saiu na Science, tá aí a referência, foi a primeira vez que se conseguiu visualizar uma ligação química através de estudos de AFM, microscopia de força atômica, tá? Foi com essa molécula aqui, ó, cuidado, não é a hidroxicloroquina, tá? Parece o nome, mas não é. Mas aqui dá para enxergar muito claro, tem o desenho aqui, né? Como que essas moléculas, né? Então a gente tem esse OH aqui, né? Um anel que puxa bastante a densidade eletrônica, então fica bastante eletronegativo esse sítio. A gente tem um hidrogênio então bastante eletropositivo, né? Então favorece a formação da ligação hidrogênio, forma uma ligação hidrogênio bastante forte e bastante estável, né? O maior problema era a questão de tempo, né? Entre essa ligação hidrogênio formal ou não. E eles conseguiram enxergar aqui, né? Olha que bonito isso aqui, é muito bonito essa imagem. Eu acho fantástico, assim, como a tecnologia humana, ela evolui, né? Olha só o tamanho da distância aqui, a gente está enxergando coisas subnanométricas, né? Lembrando que o nanômetro 10 a menos 9 metros. Tá aí o artigo, caso alguém tenha interesse em ver, tá? Então, alguma importância dessas ligações hidrogênio, né? Então, as propriedades da água, dos álcoois, ácidos orgânicos, aminas, macromoléculas como proteína, DNA, RNA são intimamente ligadas à formação da ligação hidrogênio. Por exemplo, a estrutura secundária de proteínas, como a dupla hélice do DNA, a gente vai discutir um pouco melhor isso em questão de macromoléculas, né, que é essa estrutura secundária, deve-se às ligações de hidrogênio, né? Então, a gente tem duas fitas de proteína que se enovelam entre si, e a interação entre essas fitas aqui são ligações de hidrogênio que somadas, né? Então cada pontezinha dessa aqui, cada desse aqui tem uma interação do tipo de ligação de hidrogênio, uma ou mais, né, na verdade, de modo que fique realmente forte e mantenha essa estrutura aqui do DNA com bastante
firmeza, tá? Tem uma discussão muito legal, muito bonita a partir da página 138 no e-book do Cheng, que está lá na nossa lista de material para vocês consultarem, tá? De literatura. E existem, né, outras propriedades muito interessantes, por exemplo, a própria água, né, uma molécula fantástica, né, uma molécula com massa molar de 18, que é líquida na temperatura que a gente tem. Nenhuma outra molécula com massa molar tão baixa é líquida na nossa temperatura. E graças a essa extensão muito grande das ligações de hidrogênio, né, que a água faz com ela mesma, né, traz propriedades muito interessantes, como a alta rigidez do gelo, permite a gente, né, até esquiar sobre ele, aí, né, patinar sobre o gelo, por exemplo, e outras propriedades. Permite a menor densidade do gelo frente à água, que é uma propriedade importantíssima para a manutenção da vida marinha. Tá? Apresenta, né, por isso a água apresenta uma baixa pressão de vapor ou uma alta temperatura de ebulição, pensando de novo no tamanho da sua estrutura, uma alta viscosidade, uma alta tensão superficial, todas propriedades muito fantásticas para a água, tá? Que faz com que o nosso planeta seja vivo, inclusive. Tá? Tensão superficial, inclusive, que é o tema de aula da nossa próxima semana. Vamos voltar a essa figura muito bonita aqui. Também no e-book do Cheng, lá no final do capítulo, tem uma parte que ele fala só de água, ligação de hidrogênio na água e muitas das propriedades relacionadas. Tá? Quem tiver interesse também, fiquem à vontade. E houve uma nova definição da EUPAC, a última, tá, para a ligação hidrogênio. Por quê? A gente discutiu aqui que a ligação hidrogênio precisava do doador no receptor, isso está correto, né? E que se ocorria basicamente em flúor, oxigênio e nitrogênio. Está correto. Mas não só nesses átomos, tá? Principalmente nesses átomos, tá? Principalmente, mas não só neles. Acontece ligação de hidrogênio entre uns átomos diferentes aí. Então eles ampliaram a definição, né? Por exemplo, né, existe evidência de formação de ligação de hidrogênio entre doadores e receptores pouco eletronegativos, né? Algumas ligações estranhas aí. Por exemplo, né, o etileno, que é uma molécula apolar, tá? Você tem um carbono e hidrogênio aqui. O carbono ele é bem pouco eletronegativo, né? Mas mesmo assim, uma interação com H2S, a gente pode ter algum tipo de interação hidrogênio. Mas essa interação hidrogênio vai ser mais fraca do que a interação hidrogênio que a ligação de hidrogênio que a gente tem na água, né? Lembra lá que eu falei da questão da da força dessas ligações de hidrogênio, né? Relativas a cada um do seu, dependendo do doador e do aceptor. Aqui outros exemplos de ligações de hidrogênio fraca, né? Olha só, por exemplo, aqui, né? O clorofórmio com a acetona, né? Então esse hidrogênio ligado a esse carbono aqui, ele é bastante ácido, porque os cloros são bastante eletronegativos, né? Puxam densidade eletrônica, deixa ele mais positivo, né? Com carga parcial mais positiva, favorecendo a interação, por exemplo, com a acetona. Aqui um par de elétrons, né? Num átomo bastante eletronegativo, ok. Por exemplo, isso é responsável pela formação de um azeótropo, né? Entre clorofórmio e a acetona. Lembram que é azeótropo? Lembrem aí, hein, gente? Já passaram por essa fase aqui na físico-química. Então aqui eu trago um texto com algumas das definições, tá? Não vou ficar me alongando muito aqui, tá ok? Não, mas o principal critério, né, para que a ligação seja considerada, né, depois vocês veem o resto, é que uma ligação de hidrogênio é que a sua energia seja superior à energia térmica, né? Que você pegar a energia térmica, mais ou menos é a média de energia cinética na temperatura ambiente de 25 graus. 3,5 de RT, tá? Vai dar mais ou menos 3,7 kJ por mol. Tá? Então, para que ela possa ser detectada experimentalmente. Aquelas interações do tipo Van der Waals, London, elas têm energia menor que energia térmica, né? Por isso que tem uma dependência da temperatura. Dependendo da temperatura é muito fácil você separar aquelas moléculas. Tá? Já as ligações de hidrogênio, não, elas, né, precisam ter um certo grau de energia aí para a gente poder considerar então uma ligação do tipo hidrogênio. Então, vamos lá. A partir do que vimos, né, ligações de hidrogênio são as interações intermoleculares mais fortes entre moléculas neutras, tá? Correto? Dessa forma, as forças de dispersão de London não podem ser mais fortes que elas, certo?
Errou, errado, né? Como assim, professor? Né? Então, você está me dizendo que as forças de interação de London, de polo induzido, podem ser mais fortes que as interações entre dipolos permanentes, incluindo a ligação hidrogênio. Lembrando que a ligação hidrogênio é um caso especial de interação de polo, né? Muito mais forte, por causa daquela sobreposição de orbitais. Estou falando que sim, tá? Mas como a gente pode explicar isso? Batata frita. Rapaz, o professor fritou a cabeça de vez mesmo, né? Tá maluco. Esse tipo de discussão está nesse artigo aqui, tá ok? O artigo tá com o link lá na parte de material extra para vocês. O problema é que ele é em inglês, tá? Mas um inglês simples. Leiam lá. Não consegui acesso ou vocês ainda tiverem dúvidas sobre esse tema aqui, eu recomendo fortemente ligar. Vocês leem o artigo curtinho. Não conseguindo acesso ou tendo dúvidas, mandem lá no fórum de dúvidas da aula de vocês, tá? E a gente pode discutir, inclusive, isso na nossa aula, tira dúvidas, tá ok? Vamos seguir então para encerrar esse tema de interações intermoleculares. Aqui eu trago uma tabela meio geral com diversos tipos de interações, tá ok? Íon-íon, as de Van der Waals, as de Debye, as de London e assim por diante, suas fontes responsáveis, suas energias. É muito bom para a gente ter uma noção geral. Note que aqui a gente não tem uma equação, tá ok? Uma ligação de hidrogênio, uma ligação de contato, né? Então veja como que elas vão mudando aqui conforme a ligação química, tá? Essas três aqui, normalmente são chamadas todas as três de interações de forças de Van der Waals. Então, interações entre moléculas neutras, muitas vezes, inclusive em livros didáticos, vocês vão ter um nome geral para essas três aqui como de Van der Waals, tá? E não está errado em si, né? O ideal seria especificar aqui, né, de Kelson, de Debye, de London, mas tudo bem, tá? Então, muitas vezes, quando fala interação de Van der Waals, vai englobar essas três aqui, moléculas neutras interagindo com moléculas neutras, excluindo a ligação de hidrogênio. Aqui uma questão da separação internuclear com as forças atrativas, né? Quanto mais forte a força atrativa, mais próximas as moléculas vão poder se aproximar. Né? E eu deixo a dúvida aí, né? Como a extensão dessas interações afeta as propriedades físicas como ponto de fusão de um sólido, né? Basicamente isso que a gente está discutindo na nossa aula desde o começo, né? Quanto mais forte a interação intermolecular, mais fortemente elas vão estar ligadas, né? Ou mais próximas vão poder estar, né? Ligadas entre aspas bem grandes aí, né? Vai ser mais difícil a gente separar. Então, eu vou demandar mais energia para separar uma molécula da outra, seja num sólido, então vou aumentar o ponto de fusão do sólido, seja num líquido, né? Vou aumentar a temperatura de ebulição num líquido e assim por diante, né? As propriedades físicas macroscópicas que a gente vê. Não esqueçam também de sempre relacionar com outras propriedades como solubilidade e miscibilidade, que a gente vai estender um pouquinho mais agora esse conhecimento pelo efeito hidrofóbico, tá? Então lá, o efeito hidrofóbico é uma força aparente que influencia a forma que uma macromolécula é abrandada pelo solvente, no caso, a água. Tá? Hidro vem de água. Então, por que o hidrocarboneto, né, peguei uma molécula de polietileno aqui, né, então CH2H4 várias vezes sendo repetidas, não se dissolve na água? Tá? Então, a água é uma molécula bastante polar, certo? Um momento de polo bem grande, uma molécula bastante polar, enquanto o polietileno é uma molécula totalmente apolar. Mas a gente já discutiu que um dipolo, como no caso a água, pode induzir um momento de dipolo numa molécula apolar, correto? Correto. A polarizabilidade do carbono e do hidrogênio é grande? Não, então já dificulta um pouco aí, tá? Mas ainda assim, professor, a gente pode induzir um dipolo e vai conseguir solubilizar alguma coisa ali. Então a gente tem que começar a enxergar pelo lado energético, né? Vai ter um balanço energético aí. Para a água sustentar uma molécula bastante apolar, pouco polarizada, solubilizada, vai ter que ter um gasto energético, que não é muito favorável. Vamos dar uma olhada aí, em termos de ΔG. Tá? A dissolução do hidrocarboneto na água possui, então, um ΔH, uma entalpia de dissolução negativa. Opa, se é negativa, favorece o ΔG. Lembra lá, processo espontâneo, ΔG negativo.
Mas por que raios então não solubiliza, né? A gente tem um efeito entrópico aí, porque o processo não seria espontâneo, a gente teria que haver uma diminuição muito grande da entropia. Tá? Então, como tem uma diminuição muito grande da entropia, esse ΔS ele é bastante negativo, multiplicado pela temperatura com esse negativo aqui, torna-se um termo positivo, o que torna o ΔG positivo. Então, o ΔG de solubilização do hidrocarboneto em água vai ser positivo, não vai solubilizar, né, como a gente já observa. Mas não por efeitos entálpicos, por efeitos entrópicos. Por quê? Imagina um hidrocarboneto em água. Olha aqui o desenho do professor. Você tem lá o hidrocarboneto CH2, 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 CH2. O que tem que acontecer para a água poder solubilizar esse hidrocarboneto? As moléculas de água têm que se organizar muito bem. Tá? O tamanho está fora de escala, mas a ideia vale, tá, gente? Tem que se manter de forma extremamente organizada para conseguir suportar e solubilizar essa molécula de hidrocarboneto. Isso aqui diminui, né, e muito a entropia do sistema, né? Um sistema altamente organizado. Então, é muito mais favorável o quê? O hidrocarboneto interagir com uma outra molécula de hidrocarboneto igual a ela, né, igual interagindo com igual, e as moléculas de água não interagirem com esse hidrocarboneto. As moléculas de água interagirem entre si, água com igual de novo, né? Isso aumenta muito a entropia do nosso sistema. Okay? Então, por isso é muito mais favorável que uma molécula bastante apolar ela interaja com ela mesma e precipite, por exemplo, né? Porque ela não vai estar solúvel em água, enquanto a água interage com ela mesma também. Tá? Então a molécula ela é hidrofóbica, né? Ela tem medo da água por essa questão energética, essa questão entrópica. Tá, ok? Então as substâncias que possuem ΔG de solubilização maior que zero na água, né, são, ou no solvente polar de forma geral, mas especialmente para a água, né, são chamadas de moléculas hidrofóbicas. Ok? Para encerrar, agora é para encerrar mesmo, tá, gente? Vamos lá, então, o potencial de Lennard-Jones. Lembra do gráfico que a gente mostrou no começo da nossa outra aula lá? Então, que a gente tinha que a força total resultante entre atração e repulsão era uma variação da energia potencial em função da variação do raio, da distância entre essas duas moléculas aí, tá? Esse gráfico que eu mostrei lá no começo da aula, na verdade, ele foi deduzido por Lennard-Jones, foi um dos primeiros a trabalhar com isso aí, né, físico, que mostrou que esse gráfico era uma soma entre forças atrativas, tá? Note que aqui ele só considerou as forças atrativas, as forças de Van der Waals. Veja que eu estou, como citei lá em cima, eu estou generalizando o nome de forças de Van der Waals para todas as forças do tipo dipolo, mas não estamos considerando ligação hidrogênio, tá? Elas dependem de um raio 1 sobre r à sexta, como a gente viu lá atrás, tá? Em que prevalece, então, distâncias maiores, prevalece essa atração eletrostática aí. Só que quando a gente começa a chegar muito próximo uma molécula da outra, as forças repulsivas começam a se tornar muito significativas, tá? Então vai crescendo a força repulsiva, a nossa resultante que antes vinha diminuindo passa a aumentar a partir de um certo ponto, tá? Porque quando a gente começa a ter a sobreposição de orbitais, né, a gente começa então a ver um elétron muito próximo do outro ali, então começa a ter até uma questão sobre o princípio de exclusão de Pauli. Então um elétron começa a entrar no espaço do orbital do outro elétron, só que isso aí não pode. Então elas tendem a se afastar a partir de um dado ponto. Tá, ok? O Lennard-Jones calculou matematicamente. Isso aí é um modelo simples, né? Para começar, já não considero ligação hidrogênio, é um simples, mas ele é bem funcional e mostra de forma legal. O mais legal aqui é a gente ver que as forças atrativas elas dependem de um r à sexta, então elas são de curto alcance, tá? Mas quando vai aproximando elas vão sendo importantes. Enquanto as forças repulsivas, olha só, elas são de curtíssimo alcance, elevado a r a 12, tá? Então quando as moléculas elas vão se aproximando um tanto, é favorável energeticamente, só que chega um tanto, né? E esse tanto a gente vai ver que é basicamente a soma dos raios delas, né? Dos raios de Van der Waals, que pela letra sigma.
Chega esse tanto aqui que começa a ver aquela sobreposição de orbitais, né, um elétron entrando no orbital do outro, que elas se repelem entre si. Tá? Então, de curto alcance, eu coloquei curto alcance e coloquei curtíssimo alcance. Tá? Tendo esse epsilon, perdão, aqui, né, a profundidade do poço aqui, né, exatamente quanto de energia a gente leva a quanto que a energia diminui quando as moléculas chegam numa distância ótima, como está aqui no nosso desenho aqui. Então, okay? Então as moléculas vão chegar numa distância ótima, muito próximas, né, à soma do raio de Van der Waals delas. Normalmente elas vão estar com uma distância entre as duas moléculas ótima e elas podem ficar ali, né, ao máximo de diminuição de energia. Lembrando que todo o sistema tende a diminuição de energia. Quando elas estão mais longe, né, há essa força de atração. Só que se a gente começa a aproximar, tem essa sobreposição aqui, a energia potencial total aumenta muito. Né? Então as moléculas, note que aqui não estão falando de ligação química, tá? A gente não é um N2, um nitrogênio ligado com outro. É por exemplo, um gás argônio interagindo com outra molécula de argônio. Né? E ela não tem essa ligação química. Mas elas vão tender a ficar com uma distância de separação ideal. Eu deixei lá no Moodle de vocês, cadê o Moodle de vocês? Tá aqui. Um link aqui, né, junto na parte de material extra aqui para vocês, tá? Tem bastante artigo dessa vez, tem alguns videozinhos para vocês brincarem, né, na casa de vocês com algumas coisas que dá para a gente fazer bem legais, tá? Com a discussão ali. Mas eu trouxe aqui também uma ferramenta que mostra exatamente isso, né? Como que a distância entre as moléculas importa, né? Vou ligar aqui, ó, então, que são átomos de argônio, como eu citei lá, a gente vai aproximando, ó, a seta da força atrativa, que é a laranjadinha ali, força de Van der Waals, tá vendo? A gente também generaliza. Vai aumentando, até chegar embaixo aqui. Quando chega embaixo, a gente vê que há um equilíbrio, o tamanho da seta é igual entre repulsão e atração, né? Se eu quiser aproximar mais essa molécula, veja como que as forças repulsivas se tornam muito maiores, né? A seta roxa aumenta muito mais. Então, na verdade, a molécula ela iria flutuar no fundo desse poço aqui. A gente pode brincar um pouquinho mais, né? Se a força atrativa for muito mais forte, né? Olha como que o poço aumenta ou diminui, né? Como que muda, né? Como que se desloca, isso aí a depender do tamanho do átomo, né? Se o átomo é maior, olha só como que ela muda ali também de posição, né? Depender do raio dela. E assim por diante. Tá ok? Esse valor de epsilon, né, ou seja, esse fundo aqui desse poço, tá, vai obviamente depender de molécula para molécula, né? E note que eles são muito menores que as energias de dissociação de ligações covalentes, né? 1 kJ por mol, menos que 1 kJ por mol, né? Então, a gente afastar uma molécula, um argônio de outro argônio, né, que não tem uma ligação química, é muito mais fácil do que a gente pegar e quebrar uma ligação química do nitrogênio com um nitrogênio numa ligação do tipo N2, né, obviamente. Isso aqui que representa o que está escrito aqui. Tá ok? Lembrando, né, que os valores tanto do raio quanto do fundo da energia potencial aí de atração depende da molécula, né, e também um pouco da temperatura. Aqui um caso para o fenômeno, para ficar de exemplo para vocês aí, mas tem o modelo de simulação, os links para os e-books, né? Então, gente, façam os exercícios, a lista de exercícios é um pouco mais teórica, podem perguntar lá no fórum qualquer dúvida, tá? Tem o material extra para vocês brincarem, um vídeo, alguma outra coisa, os artigos, dúvidas, mandem nos fóruns e a gente programa então a nossa aula de tira dúvidas dessa e de outras aulas que a gente vai ter pela frente. Um abraço